Hoje nós vamos ler o último capítulo de Gálatas, Gálatas 6. Nós vamos mergulhar nessa finalização de Paulo aqui para a igreja de Gálatas. Muitas instruções poderosas para a nossa vida. Então, vamos ler a primeira parte desse capítulo, que fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, Paulo aqui está finalizando a carta à igreja de Gálatas, batendo alguns pontos, né, como a restauração mútua, né, daqueles que pecam, daqueles que caem. Ele vem falando aqui sobre a lei da semeadura. Ele também fala sobre a importância de nós fazermos o bem. Ele também fala de suportarmos, né, de ajudarmos uns aos outros e principalmente, ajudar a todos, mas principalmente os da família da fé. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui dessa instrução de Paulo. E para quê? Por que a gente tem que ler e olhar para a nossa vida e aplicar aquilo? Porque, queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Muitos cristãos, eles falham, eles desistem, eles desanimam, eles não avançam, eles não rompem, porque eles não praticam a palavra. Eles escutam, ou eles leem, eles até entendem o que Paulo está querendo dizer de forma natural. Mas eles não buscam a revelação daquilo, eles não buscam viver aquilo. E o que transforma a nossa vida não é ir à igreja no domingo. Eu vou ser mais ousada, e nem ler a Bíblia todo dia. O que transforma a nossa vida é aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida. É mudarmos os nossos conceitos, pensamentos e estruturas mentais para mandamento, princípio bíblico. Nós precisamos começar a praticar a palavra de Deus. Quando nós começamos a praticar a palavra de Deus verdadeiramente, nós começamos a ser transformados. E aí nós começamos a desenvolver, nós começamos a romper em áreas das nossas vidas. Nós começamos a sair de prisões. Nós começamos a ser curados quando nós começamos a aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Amém? Então Paulo fala aqui, para a gente começar esse estudo aqui do capítulo 6, ele fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Então a primeira coisa que eu quero, em nome de Jesus, cara, fincar em você, fincar no teu coração, é que quando o outro cai, a forma correta é a restauração com mansidão. E não é pegarmos a pá e acabarmos de matar aquela pessoa. Enquanto houver Espírito Santo nessa terra, enquanto tivermos o Espírito Santo e ar para respirar, há possibilidade de restauração naquela vida. Há possibilidade de restauração naquela vida. Só não há restauração se aquela pessoa não quiser. Mas o fato de não termos a restauração naquela vida não pode ser pela maneira como nós conduzimos a queda daquela pessoa, o erro daquela pessoa. E como igreja nós temos essa responsabilidade. Então que você pare de ter muito mais julgamentos e tenha mais amor
para que tenha uma restauração com mansidão. Ela já sabe do erro. Ela já sabe do que aconteceu. Ela não precisa de mais uma pessoa para acabar de matá-la. Ela precisa de um lugar onde ela vai ser corrigida, acolhida, em amor e em mansidão. Será que você pode ser esse lugar? É a primeira pergunta que eu deixo para você essa manhã, ou essa tarde, ou essa noite. Não sei que hora você vai estar vendo isso. Amém? Essa é a instrução de Paulo. Paulo, o homem que tanto batia em pecado, ele instrui que nós devemos restaurar aqueles que caem em pecado com mansidão. Amém? Aí ele fala, cuide-se para que cada um não seja tentado. Então, nós temos a péssima mania de ver o outro caindo, o outro em pecado, e nos levantarmos em soberba, em arrogância, e apontarmos, mas ele faz isso, mas também, olha, eu não concordo com isso. Meu amor, tu erra pra caraca, tu peca pra caraca. Você tá aí primeiramente nessa posição que você tá de, mas também, mas na minha visão, mas isso é arrogância, isso é orgulho. Então, Paulo fala assim, cuidado para que você também não seja tentado. Todos nós. Você sabe que a primeira coisa que vem no meu coração e na minha mente quando eu vejo alguém, quando eu sei de algum escândalo, aquele que tá de pé, cuide-se para que não caia. Eu olho para cima e falo, Senhor, me livra, Pai, em nome de Jesus. Não me deixa. Aquele que tá de pé, cuide-se para que não caia. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. E a lei de Cristo é nós nos ajudarmos, nós nos suportarmos. Dar suporte, não é eu suporto ela em amor. Te amo em Cristo. Te amo em Cristo é a frase mais banal que eu já ouvi um cristão falar. Não tem noção do que é isso. Te amo em Cristo é suportar, dar suporte. Quando a pessoa tá bem? Não, quando a pessoa peca. Quando a pessoa erra. Quando a pessoa cai. Né? Mas você fofoca, você julga, você joga peso, você pega lá, assim, acaba de matar a pessoa. Cada um examine... Não, aí volta, né? Cuidado, se alguém considerar alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os seus próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então Paulo fala, toma conta da tua vida, mais ou menos isso aqui, toma conta da tua vida. Tá? Toma conta da tua vida. Examine-se você mesma. Cuidado para você não ter um olhar maior do que você acha que você é. Cada um de nós vamos ter um fardo para carregar. Nós temos a nossa própria carga para carregar. Então, se a gente tiver que gastar tempo, energia, força, que a gente coloque isso em nós, no nosso desenvolvimento, no nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém? Aí ele continua. De Deus não se zomba. E por que de Deus não se zomba? Porque o que nós plantarmos, nós vamos colher. Isso é uma lei universal. Eu acho que essa é uma lei que aquele que é crente e o que não é crente, ele concorda. Né? Que o ímpio vai falar, mas se eu só faço bem, eu vou colher o bem. Se eu faço mal, eu vou fazer o mal. É bíblico. Aquele que semeia da carne, colherá a destruição. Aquele que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá a vida eterna. Então, se nós formos olhar para a obra da carne e o fruto do Espírito, vamos voltar um pouquinho lá, para a gente relembrar a obra da carne? As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Se eu me envolvo com isso, se eu permito andar nisso de forma deliberada, sabe o que acontece comigo? Destruição para mim mesma. E olha, gente, meu Deus, para o mundo agora. Olha o que Paulo continua falando aqui. Que não herdarão o reino dos céus, mas não é isso que eu quero falar, não. Deixa eu pegar aqui. Que a destruição é da própria carne, as obras da carne, não vou achar o versículo. Você tá destruindo você mesmo. Para pensar que quando você anda na obra da carne, nas obras da carne, você tá destruindo você mesmo, cara.
Então, quando você anda em imoralidade sexual, você está destruindo você mesmo. Quando você anda em impureza, você está destruindo você mesmo. Libertinagem, você mesmo. Quando você anda nesse ciúme, você deixa o ciúme te dominar, você se destrói. O que a gente mais vê é isso. Na ira, no egoísmo, na dissensão, da facção, da inveja, na embriaguez, nas orgias, nas coisas semelhantes. Sabe quem você está destruindo? É você mesmo. Você não está destruindo o teu vizinho. Você se destrói. Será que você consegue entender isso? Mas quando você decide pelas obras, pelo fruto do Espírito, que são as coisas boas, uma linguagem ímpia, atitudes ruins e atitudes boas. É isso. Fruto do Espírito, que nós não produzimos, nós precisamos buscar. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, contra isso não há lei. Nisso aqui a gente tem que andar em abundância. Porque isso nos traz vida. E as obras da carne, destruição. E quem vai colher sou eu e você. Aí por isso que Paulo fala, de Deus não se zomba, porque aquilo que você semear, você vai colher. Se você semear obras da carne, você vai colher destruição. Se você buscar o fruto do Espírito, você vai colher o quê? A vida eterna. Você vai colher a vida eterna. E ponto. Não venha justificar. As justificativas não nos garantem. O que vai nos garantir são as nossas atitudes. Sim ou não. Obra da carne, fruto do Espírito. Ponto. Então, em nome de Jesus, sai dessa oscilação. Para de se esconder atrás das suas justificativas. Eu até entendo, mas isso não justifica. É assim que é a vida. Ok? Então, Paulo fala isso. E ele fala, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se nós não desanimarmos. E por que ele fala se nós não desanimarmos? Porque a gente tem a péssima medida de fazer o bem ao outro, achando que ele vai nos devolver na mesma medida. Agora eu te peguei, né? E não é assim. Quando eu faço bem a qualquer pessoa, e aqui Paulo vai falar, especialmente os da família da fé, aqueles que congregam com você, os seus irmãos, a sua família em Cristo, a sua família em Cristo, a sua família da fé, você precisa fazer porque você sabe que você tem que fazer. E se você consegue entregar aquela pessoa 100%, não espere que ele te devolva 100%. Se você consegue entregar 30, entregue 30. Mas não espere que ele também te devolva 30. Você entendeu? É sobre você. A instrução é, faça o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Pois no tempo próprio nós vamos colher. Se não desanimarmos. Então no tempo próprio nós vamos colher. Cada um vai colher. Se a gente não cansar. Por quê? Por causa das frustrações que nós encontramos no meio do caminho. As frustrações que nós encontramos no meio do caminho não podem nos moldar. Nós temos que continuar, mesmo que o outro não entregue. Mesmo que o outro não entregue. Nós, é sobre nós. O que Paulo fala aqui, gente? Em nome de Jesus. Cada um vai levar sua própria carga. Que você examine a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Esquece o outro, cara. Esquece o que o outro entrega, a medida que o outro entrega. Olha pra você, muda você. Olha para suas atitudes. Continua fazendo bem. Ah, mas eu me dei 100%, o outro me deu 30%. É o que ele pode te dar. Ah, mas eu dei 70% e ele me deu 5%. É o que ele pode te dar. Não pare, não diminua a sua entrega pelo outro, porque o outro não te devolve na mesma medida. Amém? Em nome de Jesus, não canse de fazer o bem a todos. Mas principalmente aos da família da fé. Em nome de Jesus. Então, esse capítulo 6 de Paulo, ele é instrução prática de vida. Prática de vida. Então, que você se avalie nesse momento. Que você apresente o seu coração ao Espírito Santo agora. E fale o que está escrito aqui. No versículo 4, cada um examine seus próprios atos, que você fale assim ao Espírito Santo. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração e fala assim, Espírito Santo,
Eu quero examinar os meus próprios atos, para que eu possa me orgulhar de mim mesmo, sem me comparar com ninguém. Porque eu tenho uma vida, eu tenho a minha própria carga para carregar. Então eu quero arrancar os meus olhos do outro e colocar os meus olhos em mim, naquilo que é minha responsabilidade, naquilo que eu posso mudar, nos meus próprios atos, Pai, em nome de Jesus. Então o Senhor me mostra aquilo que eu preciso tirar, o que eu preciso, Deus, deixar, o que eu ainda tenho feito como obra da carne, quais são as obras da carne que ainda são abundantes na minha vida. Eu quero dar nome a isso, em nome de Jesus, para que eu tenha consciência do quanto eu ainda ando nas obras da carne, Senhor, em nome de Jesus. E eu quero, Pai, andar no fruto do Espírito, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero buscar isso em Ti. E eu quero amadurecer, e eu quero me desenvolver, e eu quero parar de me frustrar com os outros, eu quero continuar entregando ao outro, Pai, o meu melhor, mesmo que eu não tenha do outro, Pai, a mesma medida que eu entrego. Em nome de Jesus, eu não quero me desanimar, Pai, com os outros, com as pessoas, Pai, como um todo, familiares, dentro do meu trabalho, dentro da igreja, no meu ciclo de amizades, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a minha medida seja a minha medida, independente do que o outro pode me dar. Eu quero permanecer fazendo bem, Pai, em nome de Jesus a todos, mas principalmente os da família da fé. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, me ajuda a não ser aquele que acaba de matar, Pai, o que caiu. E que a minha vida, Pai, seja um lugar seguro para a restauração com mansidão dos teus filhos, Pai, que caem, que pecam, que ainda são fracos na fé. Senhor, me torna uma pessoa espiritual, porque ser carnal é andar nas obras da carne e ser espiritual é andar no fruto do Espírito. Em nome de Jesus. Então que eu busque isso com as armas espirituais: jejum, oração, clamor, constrangimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Me faça a pessoa diferente no meio da minha família da fé, no meio da minha família natural, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente escolar. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Eu não quero mais, Pai, em nome de Jesus, permanecer da mesma maneira. Mas eu quero, Senhor, apresentar a Ti o meu coração e ser constrangida nos meus erros. Me tira de um lugar de arrogância, um lugar de soberba, um lugar de dona da razão, de dono da razão. Em nome de Jesus, me coloca num lugar de humildade, onde eu escuto o outro, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Espero que esse capítulo 6 transforme a sua vida. Em nome de Jesus.